E eu tenho um tema proposto aqui para hoje, o encontro que muda tudo. Você pode dizer isso para o teu irmão, o encontro que muda tudo. Foi fraco, olha para o seu irmão e diga, o encontro que muda tudo. Glória a Deus. É inaceitável a gente estar aqui nesse lugar e fazer um culto de qualquer jeito, irmão. É inaceitável. Eu creio que você veio à casa do Senhor para adorar o nome dEle, amém? Você não veio por uma escala, ou porque você é religioso, ou porque quinta-feira é dia de culto. Você veio, saiu da tua casa nesse frio, quem sabe cansado depois de trabalhar, porque você tem desejo no seu coração de adorar esse Deus vivo, amém? Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 19. Evangelho de Lucas capítulo 19. O tema é o encontro que muda tudo. E eu quero ler um texto bem conhecido. Eu tive uma experiência hoje, quero compartilhar com os irmãos. Lucas 19, versículo 1 diz assim: entrando em Jericó, você abriu, amém? Lucas 19, versículo 1, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu, a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedará com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Pai, nós te damos graça. Muito obrigado, Senhor, por este tempo, por este culto. Obrigado por tua palavra. Senhor, que os nossos corações sejam, nesta noite, como uma terra fértil, para receber, Senhor, a semente que é a tua palavra, e que essa semente, ela continue, Senhor, agindo, cumprindo nas nossas vidas e nos nossos corações o teu propósito, Pai. Que seja assim, conforme a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmão. Glória a Deus. Jesus está chegando, irmão, em uma cidade, em um povoado, e aí tem um homem lá, como o texto narra aqui, chamado Zaqueu, amém? Um homem que, no meio de um monte de gente, uma grande multidão, perceba, Zaqueu não era a única pessoa que queria encontrar com Jesus naquele dia. Tinha uma multidão naquele lugar. Existia uma multidão querendo encontrar, saber, ou de repente, quem sabe, apenas receber alguma coisa que aquele homem, ele podia fazer, ele podia dar, ele podia causar, né, na vida das pessoas. Muito se falava de Jesus por causa dos sinais, dos milagres. Jesus estava famoso, irmão, né? Ele estava, se fosse nos dias de hoje, ele ia ter já, quem sabe ali, uns 1 milhão de seguidores no Instagram dele ali, porque ele está fazendo milagre, está fazendo coisa sobrenatural, impossível. Então ele chega numa cidade e tem uma galera esperando, e tem um homem chamado Zaqueu. Esse homem, ele resolve fazer algo inusitado, inesperado, quem sabe, penso eu, algo que ele nunca tinha feito
na vida dele. Por quê? Porque ele queria encontrar com Jesus. Irmãos, hoje eu disse que tive uma experiência e o Espírito Santo me fez lembrar algo que eu disse quando eu me converti. Você se lembra quando você se converteu? Quem sabe você está se convertendo agora, né? Mas a grande maioria que está aqui se converteu há algum tempo já. E talvez você tenha alguma coisa que te marque, né? O dia que você foi na igreja, talvez, ou o dia que alguém foi usado por Deus no lugar onde você estava, que você foi tocado pelo Espírito Santo de uma maneira diferente, que você recebeu uma palavra. Deus sempre marca as nossas vidas e geralmente, irmão, na nossa conversão, no momento em que de fato nós nos convertemos, nós temos algumas marcas, algumas lembranças. E eu tenho uma, irmão. Eu tenho uma bem forte, e hoje o Espírito Santo me trouxe assim, a memória, assim, muito nitidamente. Eu me lembro que quando eu me converti, assim, iniciou o processo de conversão na minha vida, um pastor foi visitar a minha sogra, né, a saudosa sogra, né? Foi na casa dela. Esse cara foi quem me ganhou para Jesus, foi meu pastor por muitos anos. Ele foi na casa dela visitar ela. E aí, irmãos, a maioria que tem uma sogra perto aqui sabe como é. No fim de dia, você passa lá na sogra, toma um cafezinho, se tiver um feijãozinho, você já pega aquele feijãozinho, enfim, né? Casa de sogra é quase como casa de mãe. Então, era um dia normal, como outro qualquer, como uma quinta-feira dessa, que a gente vem num culto, às vezes, sem muita expectativa, e o Senhor tem algo poderoso preparado para as nossas vidas. E naquele tempo eu fui lá, tomar um café, não me lembro, ou quem sabe jantar, ou só passar lá como nós passávamos normalmente, né? Já, eu e minha esposa. E aquele dia o pastor estava lá. E era normal, porque meu sogro e minha sogra tinham se convertido fazia pouco tempo, e eles eram de uma igreja que tem muito mover de oração, as irmãs vão nas casas, enfim. Era normal, sempre tinha um crente lá, estava tudo bem. Só que nesse dia, era um dia que eu não estava legal. Era um dia que, era uma fase bem difícil da minha vida, 23 anos eu tinha. E eu estava passando por um momento muito difícil, meu particular. Coisas da vida, de trabalho, de ansiedade, coisas que acontecem no nosso cotidiano normalmente, né? E eu me lembro que aquele pastor, isso devia ser umas 7, 8 horas da noite, ele me perguntou assim: e aí, você, como é que você tá? Aí eu disse: eu estou matando um leão por dia. Só que ele percebeu no meu semblante, na minha fala ali, que eu estava atravessando um momento difícil, e ele enxergou uma oportunidade de me evangelizar ali. Mas eu lembrei dessa fala hoje, porque eu encontrei com um rapaz, hoje de manhã, que está passando por um processo de conversão, coisa de trabalho, enfim, é um relacionamento assim. E aí eu perguntei para ele: e aí, como é que você está? Ele falou: matando um leão por dia. E o Espírito Santo na hora me levou no momento da minha conversão, naquele momento onde o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida, ou pelo menos o momento que eu me dei conta que ele estava trabalhando, porque na verdade Deus já começa o projeto dele, e muitas vezes nós não percebemos, né? Em alguns momentos que a gente permite, aí a gente começa a ver o agir de Deus na nossa vida. E eu comecei a ministrar aquele homem ali, na medida com que ele ia dando espaço. Mas ao tempo que eu ia ministrando ele, eu também era ministrado, porque o Espírito Santo me levou lá no meu início, irmão. E quão maravilhoso foi quando Jesus encontrou comigo. Porque na verdade nós muitas vezes falamos e temos a noção que Zaqueu foi quem queria encontrar Jesus, mas Jesus já tinha um encontro marcado com Zaqueu, Jesus já tinha um encontro marcado com o Júnior, Jesus teve um encontro marcado com você. Ele tem algo poderoso preparado para as nossas vidas, que muitas vezes a gente nem se dá conta, ou talvez não tenha a dimensão da profundidade de tudo que Ele quer fazer em nós. E aí nessa manhã eu tive essa experiência, irmão, e o meu coração ficou quentinho, sabe? Quando você percebe que, você sabe que Deus está aqui, Deus está em todo lugar, Deus está com você todos os dias, amém? Você crê assim comigo também? Mas tem alguns momentos que parece que Deus, Ele te chama para falar umas coisas, ou para te fazer lembrar algumas coisas, e meu coração ficou quentinho hoje de manhã. É estranho falar isso, né? Porque o irmão estava passando por um momento difícil, né? Então você vai ministrando, mas ao mesmo tempo você sente o conforto do Espírito Santo. Eu fiquei pensando sobre isso, irmão.
E aí eu resolvi falar hoje um pouco sobre Zaqueu e sobre essa experiência. Quem sabe Deus não te trouxe aqui hoje para também te fazer lembrar algumas coisas que Ele já fez na sua vida e que Ele quer fazer ainda em cada um de nós aqui nesse lugar. Então nós estamos à beira do encontro. Eu digo sempre isso, que eu me converti em um encontro com Deus, né? Eu tive essa entrada, o Evangelho começou o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Eu comecei a ir na igreja, Luana. Eu fui na igreja por uns 2 meses antes do encontro. Eu não lembro de nenhum sermão que foi pregado na igreja. Você entende isso? Eu ia na igreja e não entendia absolutamente nada, nem da Bíblia, nem... Eu sei lá, eu só chorava, porque como eu estava passando num momento difícil e o Espírito Santo estava falando comigo, eu não entendia nada, irmão, eu não lembro de nenhuma palavra. Mas lá no encontro, eu não estou dizendo que Jesus, Ele só age no encontro, você entende? Eu estou falando sobre a minha experiência, amém? Lá no encontro eu lembro absolutamente de todas as palavras, de todos os palestrantes, de tudo que foi dito, porque parece que naquele momento os meus olhos foram abertos. Lá eu me converti de fato, né? Então eu comecei a ter um encontro quando Jesus preparou esse encontro. Eu estava lá na casa da minha sogra sem nem saber, o homem nem ia encontrar comigo, mas Jesus, Ele já tinha algo preparado para as nossas vidas. Então, irmãos, eu separei em 4 tópicos. O primeiro: o encontro sempre traz respostas. Sempre traz respostas. Todas as vezes que nós encontramos com o Senhor, todas as vezes que nós encontramos com Deus, todas as vezes que nós encontramos com Jesus no meio do caminho, sempre, diga sempre, sempre haverá respostas para as nossas vidas. Naquele momento, eu com 23 anos, você já foi jovem, amém? A maioria aqui já passou disso. Tem alguém que tem 23 menos aqui? Meu Deus. Uma criança aqui, desculpa, 23 menos, parabéns. Aqui o resto é tudo velho aqui, ó, igual eu. Quem tem 23 mais aqui, ó? Essa é minha turma aí, ó, tá tudo aí a tropa. Vou fazer 40 daqui a um mês, irmão. Então eu tô nessa turma, agora eu vou entrar pra tropa doenta, né? Antigamente quando eu olhava alguém com 40 eu falava, esse tiozão é sangue bom, viu? Agora é eu que vou ser o tiozão sangue bom. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Às vezes o que nós precisamos? Quando a gente precisa de respostas, às vezes a gente busca em lugares que nós não vamos encontrar. Tudo que nós precisamos quando há questões a serem resolvidas, quando há indagações, quando há dúvidas, quando há problemas, o que nós precisamos fazer? Nós já aprendemos, mas às vezes nós esquecemos. Nós precisamos nos encontrar com Jesus, porque sempre que nos encontramos com Ele, Ele traz respostas para as nossas vidas. O que o Zaqueu queria era algo maior, irmão. O que a Bíblia sugere é que o Zaqueu não precisava de dinheiro. O Zaqueu não precisava de uma ajuda de alguém, de um suporte, ou de alguém abrir uma porta, ou de ser favorecido. Não, ele tinha. Ele era rico, ele era um dos homens mais importantes, mas havia dentro dele um vazio. Ele queria algo maior. Então quando ele começa a ouvir falar, tem um cara aí que está fazendo algo que a gente nunca viu acontecendo, ele pensa com ele mesmo, imagino eu também quero encontrar com esse cara. Eu tenho algumas questões, eu tenho algumas dúvidas, eu tenho algumas indagações, eu preciso de resposta. Então eu vou até este lugar com a esperança de encontrar a resposta que eu preciso. O Zaqueu não conhecia, mas encontrou respostas. Eu vou dizer algo para você, nós somos filhos e filhas, amém? Você conhece, deixa eu dizer algo para você, às vezes nós vacilamos nisso, nós crentes. O Senhor, Ele tem respostas para quem não conhece Ele, para quem está nas trevas. Ele é luz para essas pessoas, mas Ele continua sendo a resposta para os filhos e filhas também. Não importa quanto tempo você caminha com Jesus, é sempre nele que você vai encontrar as respostas para a sua vida. Então todas as vezes que eu encontro com Jesus, eu também tenho respostas. E na verdade, irmão, a nossa vida ela é feita de muitas perguntas. Sim ou não? A gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. Alguma coisa que a gente tinha dúvida, a gente já não tem mais, já superou, e agora a gente tem outras questões. Nós temos muitas questões.
E muitas delas, irmãos, muitas delas só serão solucionadas em Jesus. Nós não temos capacidade de produzir ou de gerar algumas respostas para as nossas vidas, porque o plano é dele, então a resposta está naquele que criou o plano. Quando a gente vê um carro que dá problema, logo a gente vai atrás da fabricante, de quem construiu o carro, porque ele certamente vai ter uma peça que vai suprir ali o defeito ou o problema. E às vezes nós esquecemos disso, irmão. E eu vim aqui hoje, quero ser um instrumento de Deus na sua vida, assim como aquele abençoado foi hoje na minha vida. Eu não sei qual foi a sua experiência, eu não sei o que você disse, ou quem sabe o Senhor disse para você no momento que você encontrou com Ele. Mas eu disse, eu estou matando um leão por dia. E hoje o Espírito Santo usou alguém para dizer exatamente a mesma coisa que eu disse que quando encontrei com Ele. Eu estou matando um leão por dia. Isso é uma fala comum, amém? Mas aquele homem parecia muito com o Júnior de anos atrás, com o semblante caído, com problemas. Era Deus falando comigo, irmão. Então, quando nós encontramos com Jesus, nós temos respostas. E eu posso dizer para você, espero que você me entenda, que nessa manhã eu encontrei com Jesus de uma maneira diferente. Eu posso dizer para você algo mais lindo ainda. É Ele que foi encontrar comigo lá no meu trabalho. Eu estava lá no meu trabalho, trabalhando. Como a maioria de nós aqui, você teve alguns afazeres hoje, provavelmente. Tarefas, desafios, né? E Ele foi lá. É como se Ele dissesse assim, olha, ô Júnior, do jeito que eu estava lá, há 16 anos atrás, e tinha resposta para você, eu continuo aqui hoje ainda, e eu continuo sendo a resposta para a sua vida. Eu sou a resposta para ele aqui também, e eu ministrei a vida do irmão, mas eu continuo sendo a resposta para você também. Então, irmãos, todos nós fomos honestos, temos questões, e eu vou dizer para você algo: essas questões não vão ser solucionadas no seu marido, na sua esposa, e muitas vezes, escuta, nem a igreja vai ter a resposta para você, mas Jesus sempre será a resposta para as nossas vidas. Segundo tópico, o desejo pelo encontro. Eu quero ler o versículo 3 com vocês. Diz assim, ó: procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Romanos 8,19 fala que o mundo, a criação, as pessoas, elas têm um desejo, uma expectativa, elas têm no coração delas um vazio. Elas querem Deus, porque foram criadas por Deus, mas muitas delas, ou nós por muito tempo, não entendemos que era Jesus que ia suprir esse vazio, mas o desejo de encontrar algo, uma resposta, como foi dito, é algo que vai mudar, algo que vai preencher, algo que vai completar, ele faz parte da vida do ser humano, você entende isso? Uns preenchem com drogas, outros preenchem com prostituição, outros preenchem com cobiça, com dinheiro, poder, e o ser humano vai tentando preencher esse espaço da maneira como ele consegue, ali na realidade dele, mas somente pode preencher o espaço que há no nosso coração, e ele é o caminho, ele é a verdade, e ele é a vida, ele chama Jesus Cristo. E quem sabe, irmãos, o Zaqueu, ele já não tinha procurado isso em tantas outras coisas, já que ele era rico, ele tinha poder, ele mandava soltar e mandava prender, ele mandava na bagaça toda, você entende isso? O cara era o patrão, meu. Se ele queria comer, sei lá, eu quero comer um japonês que vem lá de São Paulo, do Shopping Morumbi, ele falava assim, ó, você vai lá e busca para mim agora,
que eu quero comer, não demora. Então ele podia todas as coisas, ele mandava, tinha dinheiro, tinha poder, mas ele tinha um vazio dentro dele, irmão. E o mundo tem um vazio dentro dele, a criação, o ser humano tem um vazio dentro dele do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido por Deus. Só que o ser humano, a criação não sabe disso, então vai procurando em vários lugares, mas há o desejo. E aí o Zaqueu começa a ouvir, e quem sabe ele pensou, não encontrei isso em lugar nenhum, eu quero ver o que é que estão falando aí, eu também quero conhecer. Aí ele começa a olhar, está difícil aqui, não dá para ver, é uma multidão, eu não consigo ver, eu sou baixinho, tenho limitação. Talvez você não seja baixo de estatura, mas nós temos algumas limitações, somos humanos. O que ele faz? Sai correndo adiante. Jesus está aqui, ó, ele fala aqui, eu não vou conseguir ver, mas ele vai passar lá na frente, então eu vou correr para lá, eu subo numa árvore lá, que não tem ninguém ainda, porque quando ele chegar, eu já vou estar pronto para ver ele. O que eu estou falando para você, irmão? O mundo sabe que, ele quer preencher esse vazio, mas ele não conhece. Nós conhecemos, e muitas vezes nós nos sentimos vazios. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Ou isso é só coisa do Júnior? Tem algum crente aqui, por favor, que já se sentiu sozinho? Tenho tanta gente, mas parece que não tenho ninguém. Porque apesar de sermos crentes e sermos cheios do Espírito Santo, nós continuamos sendo humanos. Não tem nenhum herói aqui, nós somos humanos. E às vezes, irmão, na vida do crente, o que acontece? Nós viramos referência para tantas pessoas, e a gente dá, e uma hora parece que a gente não pode mais, ou não tem mais quem vai compartilhar com a gente. Por quê? Porque a gente não quer expor a nossa fraqueza, porque a gente não quer falar dos nossos erros, a gente fica com medo do julgamento, ou das coisas que vão falar, ou vão pensar, ou nunca mais vão olhar a gente com os nossos, como viam antes. E a gente vai criando um monte de coisa, irmão. E eu tenho uma coisa para falar para você aqui hoje: nada disso vale a pena. Se a gente pudesse entender, era como se a gente tivesse que largar tudo hoje aqui, sair correndo adiante ali, ó, sem nada, subir em uma árvore, num muro, ficar no meio da rua, entrar na água, fazer o que fosse preciso, só para ficar bem pertinho de Jesus, porque bem pertinho de Jesus, tudo que a necessidade dentro de nós é preenchido. Então perceba, irmão, tem algumas coisas que dependem de nós. Eu tenho visto algumas citações para enxertar no sermão, enriquecer o sermão. Quando você vai criar um sermão, você começa a estudar algumas coisas. Eu tenho falado bastante sobre Billy Graham, porque eu tenho visto, irmão, que na nossa geração o cara fez algo poderoso demais, em uma época que nem existia internet ainda. Na nossa geração, naquelas acima de 23 que eu falei agora, amém? Aqueles 1980, 1970 e mais alguns aí, mais para 60. Quem sabe tem alguns 50 aí hoje, né, seu João? 1950 e alguma coisa. Então o que o Billy Graham falou, irmão, se tiver 1000 passos entre nós e Deus, escuta isso, Deus dá 999, mas o último é a gente que tem que dar. Subir numa árvore é a gente que tem que subir. Vir à igreja em um dia que alguém não quer vir, é a gente que tem que vir. Acordar de madrugada para orar, mesmo cansado, e no outro dia tendo que acordar cedo, é a gente que tem que acordar. Fazer um jejum, passar por uma prova, ler a Bíblia, subir em uma árvore, sempre vai ser a nossa responsabilidade. Então perceba, Deus já preparou o encontro, Jesus estava ali na cidade, mas o Zaqueu tinha que fazer alguma coisa para poder acessar o que Jesus já tinha preparado para ele. Agora tem uma coisa acontecendo com a gente, irmão. Nós somos uma geração preguiçosa. A gente é uma geração que tem desculpa para tudo.
A gente é a geração que mais trabalhou em toda a história. Nunca cortamos cana, nem cuidamos de bicho, nem nada. Mas a gente é o que mais trabalha de todos os tempos. A gente é o mais cansado de todos. A gente é o que não pode fazer as coisas, não tem tempo a fazer. A gente tem desculpa para tudo. Agora uma coisa eu vou te dizer, irmão. Você pode ter desculpa, mas você não vai ter resposta. Agora, se você abrir mão da desculpa e estiver disposto a fazer o que tiver que ser feito, algum sacrifício, as respostas virão sobre a sua vida, sobre a sua casa. E quem sabe aquilo que você tem orado, você vai ver esses dias acontecendo diante de você. Mas algumas coisas nós temos que fazer diferente. Você acha que é certo alguém rico subir numa árvore? Alguém importante subir numa árvore? A galera que conhecia ele, o primeiro que a galera já não gostava dele. Por quê? Porque ele pegava o dinheiro, então a maioria já não gostava. E os que gostavam, que talvez fosse amigo, ia falar, agora endoidou, ficou louco. Então não tinha ninguém que ia aprovar aquela subida na árvore do Zaqueu. Ninguém. Agora o Zaqueu falou, eu posso continuar aqui e ter a aprovação dessas pessoas que não estão me levando a lugar nenhum, ou eu posso fazer algo que eu nunca fiz e quem sabe acessar um lugar que eu nunca acessei, entrar em um lugar que eu nunca entrei. Então há um desejo, irmão, e você já teve esse desejo, você já teve essa paixão. Então alguma coisa precisa dentro de nós, irmãos, dentro de nós, amém? A gente diz às vezes, lá podia ter alguma coisa assim, alguma coisa diferente. Alguém talvez fique esperando o retiro para poder ser cheio. Lá é um lugar que vai ser renovado, irmão. Mas Jesus tem um tempo preparado para encontrar com a gente. Ele tem algo poderoso para fazer nas nossas vidas. E às vezes isso não acontece como deveria, porque a gente está distraído. Amém? Eu acho que é o tempo de subir na árvore. Terceiro, eu estou falando no primeiro encontro aqui, porque eu estou associando ao testemunho que eu contei aqui, tá? Então eu coloquei aqui, no primeiro encontro, Zaqueu queria conhecer Jesus. Mas olha só, irmão, isso daqui é forte, né? Eu estava vendo o texto hoje. O Zaqueu queria conhecer Jesus. Ele ouviu falar, queria conhecer, ele queria resposta, ele teve o desejo. Mas Jesus não queria conhecer o Zaqueu, sabe por quê? Não, Jesus já conhecia ele. Jesus, irmão, olha só, a gente nem sabe, mas antes de conhecer ele já está trabalhando nas nossas vidas. Eu não sei, você é crente, amém? A gente nem sabe, mas antes de ser formado no ventre da nossa mãe, ele já tem um plano para as nossas vidas. Então quando o Zaqueu sobe na árvore, quando o Zaqueu faz algo diferente, Jesus olha para cima e fala, ô Zaqueu! Irmão, eu tenho certeza que naquele dia, que aquele homem foi na casa da minha sogra, Jesus queria falar com o Júnior, eu tenho certeza disso. Porque Jesus, ele já nos conhece, e isso para mim aumenta a graça, irmão. Isso para mim aumenta o amor de Deus, aumenta, para mim aumenta. Porque eu não era digno, ainda não sou, mas eu não era digno, eu não era merecedor, o Zaqueu também não era. Mas quem disse que Jesus está olhando para isso, irmão? Jesus amou o Zaqueu, Jesus amou o Júnior, Jesus amou você, irmão. Que coisa linda, irmão. Como é bom vir na casa dele e ouvir isso. Ele quis encontrar com você. Não foi uma coincidência, irmão, e nem existe isso. Não existe sorte no meio dos crentes. Existe um plano absoluto de Deus. Ele tem um dia, uma hora, um momento marcado para encontrar conosco, encontrar comigo, com você, e mudar a nossa vida para sempre. Jesus conhece você. Jesus te conhece pelo seu nome. Jesus chamou o Zaqueu, Zaqueu. Zaqueu, desce. Ô Zaqueu, eu vou lá na sua casa hoje.
Ah, que coisa linda, irmão. Quando a gente abre o coração, quando ele está batendo, eis que estou à porta e bato. E aquele que abre essa porta, ele entra e ceia, ele entra e faz morada, ele entra e muda tudo, porque esse encontro muda todas as coisas. Então, Jesus, ele conhece você. Ele conhecia quando ele foi lá te buscar. Ele conhecia quando você encontrou com ele. E ele continua conhecendo e te chamando pelo teu nome. E eu não consigo imaginar que o Jesus que amou Zaqueu, sendo um defraudador, um enganador, deixou de amá-lo depois. Então, o que eu creio, segundo a minha fé, irmão, é que Jesus amou você quando encontrou com você há algum tempo atrás, quem sabe anos. Jesus amou você durante todo esse período. E nessa noite ainda Jesus continua amando você. E enquanto você estiver aqui, Jesus ainda vai amar você. E até a eternidade o Senhor ainda vai amar a sua vida. Ah, irmão, isso é maravilhoso demais. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, versículo 5, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus, vai lá em casa, fica com tudo, mora lá. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, olha isso, dizendo que ele se hospedará com um homem pecador. Irmão, se Jesus vivesse hoje, meu Deus do céu, e escolheu o Júnior e ainda depois levantar um pecador desse como um pastor da obra dele, do reino dele, irmão. Meu Deus, é só ele para ter esse tipo de ideia. Amar a gente em tal ponto de transformar a nossa vida e ainda nos usar no reino dele, é só Jesus para poder fazer isso. As pessoas querem julgar, aquele é um pecador, aquele ali é um perdido, aquele ali não tem jeito. Ah, irmão, Jesus olha e fala: eu amo vocês aqui, eu quero entrar na sua casa, quero jantar com você, quero mudar a sua vida, eu quero encontrar com você de uma maneira especial. Quarto e último, o encontro que muda tudo. Versículo 9, eu quero ler com você. Então Jesus lhe disse: houve hoje salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele não veio para o são, ele veio para o doente. Eu quero encerrar com duas coisas aqui, irmão. Primeiro, Jesus veio nos buscar, amém? Porque todos nós estávamos perdidos, porque todos pecaram e destituídos, os separados foram da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos, amém? Todos. Nasci na igreja, nasci no mundo, fui prostituto, nunca me prostituí. Todos pecaram e estávamos separados da glória de Deus. Todos pecamos. E aí Jesus vem e restaura esse acesso, essa ponte. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, irmãos, quando Jesus encontra com Zaqueu, ele fala que houve salvação naquela casa. Porque ele vem para o enfermo, ele vem para o doente, ele não vem para o são. Então tem duas coisas aqui. Jesus encontrou com você para mudar a sua vida, para te salvar, para trabalhar, para todas as vezes que você se sentir sozinho, ele preencher você, porque ele é pleno, ele nos completa em tudo nas nossas vidas. E tem mais uma coisa, irmão, escuta que isso é importante, e tem muito a ver com o que nós estamos vivendo aqui na igreja nos dias de hoje. Jesus quer usar você para alcançar outros perdidos. Quem entende isso?
Porque às vezes nós acomodamos. O que a gente pensa? Eu estou aqui, estou salvo. Estou dentro do barco já, está tudo bem aqui é mó gostoso, aqui a gente se abraça, aqui um cuida do outro, aqui a gente tem amigo, mas, isso é uma parte, existe a outra. Tem muito Zaqueu aí fora. A criação arde com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Jesus fluindo através da sua vida aqui na igreja, amém? É muito legal. Nos ministérios, no louvor, na recepção, no diaconato, no infantil. É muito legal, é muito bom fluir com Jesus aqui nesse lugar. Mas o Senhor está nos chamando para ser luz no meio dos perdidos. Amém? Para ser cura no meio dos enfermos. Você entende isso? E não tem como a gente ser, irmão, um ET. Porque tem crente que vira um ET. Só anda com crente. Não conhece mais ninguém. Então você vai ganhar quem para Jesus? Tem alguém entendendo aqui? Se eu só ando com crente, só falo com crente, só vivo com crente, como eu vou ser luz na vida de alguém que está nas trevas ainda? Eu preciso tratar bem, eu preciso ter compaixão, eu preciso amar, eu preciso ir até alguém que está em cima de uma árvore, para encontrar com Jesus e eu ser um instrumento na vida dessa pessoa. Eu estou dizendo para você que aí, há 16 anos atrás, alguém entrou na casa da minha sogra e foi um instrumento de Deus na minha vida. Talvez você esteja lembrando quem foi um instrumento de Deus na sua vida. Quem tem sido, talvez, um instrumento de Deus na sua vida. E eu vim aqui para dizer também que é chegada a hora de você ser um instrumento na vida de outros também. Que o Senhor quer usar você agora.